Igreja Batista Koinonia. Uma igreja que cresce com você. Acesse batistakoinonia.com. Evangelho de João, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Este mês, querido, nós estamos encerrando as ministrações sobre o tema servir. E semana que vem a gente começa falando um pouquinho sobre falar, evangelizar. A importância da igreja. A igreja não pode fechar os olhos para o mundo, querido. A igreja precisa olhar para os perdidos, chorar pelos perdidos e ir atrás dos perdidos. Amém, querido? E é tão bom quando a gente encontra um perdido e traz para a casa do Senhor, e o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor salva. Isso é muito legal, é muito bom. E é o papel da igreja. É o papel da igreja. Eu disse no primeiro culto que semana agora estava indo para casa. Estava aqui na igreja, fui a pé para casa e encontrei um senhor dentro de um carro. Ele tinha acabado de fazer uma cirurgia, estava com um curativo aqui no pescoço. E eu reconheci aquele homem. Eu lembrei que ele é pastor. E quando eu olhei para ele, eu lembrei de uma mensagem que ele pregou. Eu tinha 18 anos de idade. Ele pregou uma mensagem foi a primeira vez que eu ouvi aquela mensagem sobre a mulher samaritana. E ele se assenta, e na pregação dele, ele se assentou, não sei se foi na mesa, alguma coisa, e fez como se Jesus estivesse assentado ali no poço. E então ele ministrou. E eu falei, puxa vida, eu não posso perder essa oportunidade de dizer o quanto eu fui abençoado por ele. E eu fui até o pastor e falei, pastor Odair. Aí ele, pois não, mineiro, né? Pois não. Eu falei, eu sei que o senhor não me conhece, o senhor não sabe quem eu sou, mas eu estou aqui para agradecer ao Senhor por uma mensagem que o Senhor pregou. E eu falei para ele, olha, existem alguns homens que nos inspiram, que nós podemos ter estes homens como referência, que marcaram a nossa vida, a nossa geração. E eu contei a mensagem para ele, e ele falou assim, meu irmão, não fui eu fui apenas um instrumento para abençoar a sua vida. Eu sou um servo do Senhor. Eu, puxa vida, que legal ouvir isso. E ele falou assim para mim, e o irmão está firme? Eu falei, estou tentando, pastor, estou lutando. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso, sabe, queridos? Servir é servir por toda a vida. Entenda isso. Muitas pessoas hoje começam a servir e Deus abençoa. Daqui a pouco esquecem que eles são servos e querem ser senhores. Esqueceram que sentaram nos últimos bancos, hoje querem sentar nos primeiros bancos. E o banco tem que ser diferente. Não pode ser igual do último banco. E é justamente essa palavra que eu quero trazer para você nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus:
O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Amém, queridos. Amados, na época de Jesus, nós não tínhamos, aliás, eles não tinham os meios de transporte que nós temos hoje. Todos nós somos sabedores disso. E eles faziam longas viagens. E muitas viagens que não somente os discípulos, mas os mestres também faziam. Os mestres também faziam as suas caminhadas. Os seus líderes religiosos faziam as suas caminhadas, e grandes caminhadas. E consequentemente eles sujavam seus pés, porque não havia tênis, não havia bota, não havia botina, não havia coturno, havia sandálias. E eles andavam de sandálias. E você sabe muito bem, quando você anda de sandália, chega em casa, dá uma olhadinha para o seu pé. Imagine você andando, fazendo uma viagem onde não há estradas. Muitas delas têm muita areia. Então os pés daqueles homens, não só dos discípulos, mas dos mestres, ficavam sujos. E o texto que nos fala é que estava se aproximando da Páscoa. E na cultura judaica, quando a Páscoa se aproxima, as pessoas então começam a se purificar. E eles então purificam as suas roupas. Eles colocam roupas diferentes para dizer ou para demonstrar que eles estão se purificando. E os seus pés também precisam andar limpos, porque está chegando a Páscoa. Mas só que nessa situação, a gente vê que os pés dos discípulos, inclusive os pés de Jesus, estavam sujos. E também da cultura, quando um visitante chegava em uma casa, alguém pegava uma bacia de água, uma toalha, e lavava os pés dos visitantes. Lavava os pés daqueles que estavam chegando, se aproximando da residência. Jesus então ele entra na casa para cear com os discípulos. Isso me faz lembrar também em Lucas no capítulo 7, quando Jesus entra em uma casa de um fariseu, e ninguém lava os pés de Jesus. Olha, o fariseu naquela época, ele tinha uma cultura, mas ele tinha também uma propriedade. E provavelmente ele tinha funcionários. Ele tinha servos, provavelmente. E Jesus entra na casa daquele fariseu, e ninguém lava os pés de Jesus. E chega uma mulher, que talvez para os fariseus, ou para o fariseu, ela estava louca, varrida. Ela começa a chorar, e as suas lágrimas caem nos pés de Jesus, e ela então enxuga as lágrimas que caíram nos pés de Jesus com seus cabelos. Voltando para a cena da ceia, Jesus ele percebe que ninguém se prontificou. Alguns chegaram, provavelmente, falaram: não, deixa que eu preparo a mesa. Outro disse: não, deixa que eu vou atrás do pão, eu preparo o pão. Talvez um discípulo chegou: não, deixa que eu trago as uvas para enfeitar a mesa. E alguém diz: não, o vinho eu trago da melhor qualidade. Mas ninguém se propõe ir à porta para lavar os pés de Jesus ou dos discípulos. Ninguém se propõe. Jesus então, ele começa a ceia. Eu entendo, queridos, que Jesus ele dá uma interrompida na ceia para lavar os pés dos discípulos. Ele pega então uma toalha, cinge com essa toalha, pega uma bacia. Ele poderia muito bem chegar e falar assim: olha, cada um pega uma bacia e lava o seu pé. Lava o seu pé, pega uma bacia, lava o seu pé. Ou lá pega uma bacia, lava. Ou então ele poderia falar: ó, se você lavar o meu pé, Robert, eu lavo o seu. Jesus poderia falar assim, mas ele não faz. Ele não falou: cada um lava o seu. Não, querido,
na igreja do Senhor Jesus, cada um não lava o seu. Na igreja também não pode haver, eu só lavo os seus pés se você lavar o meu. Não. Jesus, ele chega, ele coloca uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Na igreja de Jesus, nós temos que servir uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. E ele então começa a lavar os pés dos discípulos. Aí ele chega para Pedro, e quando Pedro percebe que Jesus vai lavar o seu pé, ele fala: opa, não, Senhor, de forma alguma. O Senhor, o meu mestre, lavando os meus pés. Até porque a função de lavar os pés era uma função era uma posição muito humilhante. Só quem lavava pé era um escravo, era um empregado. E Pedro fala: não, o Senhor é meu mestre, o Senhor não pode lavar os meus pés. Mas com Pedro era 8 ou 80. Lá em casa também é assim. Aí ele chega e fala: não, Senhor, eu não vou permitir que você lave os meus pés. E Jesus chega para Pedro e fala: se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Olha o 80, Senhor, não lava só os pés, mas lava tudo, Senhor, lava tudo. Jesus não estava dizendo, queridos, que o que Jesus queria dizer naquele momento não é que nós deveríamos fazer o lava-pés todo ano, não. Ele não quis dizer, ele quis nos ensinar a servir uns aos outros e sermos pessoas humildes, queridos. Porque lavar pé, naquela época, era muito humilhante. E Jesus está dizendo para eles, em outras palavras, sejam humildes. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos: não almejem posições. Não almejem posições. Jesus estava dizendo para eles: não se assenhorem das pessoas. Jesus estava dizendo para eles: fujam das luzes, dos holofotes. Não chame a glória para si, não queira aparecer. Jesus está dizendo: não exalte o seu próprio nome. Querido, só existe um nome que deve ser exaltado nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome se chama Jesus. Você pode aplaudir esse nome? Aleluia! Glória a Deus! Os anos se passaram, mas a mensagem continua sendo a mesma. A mensagem de Jesus continua sendo a mesma, para as mesmas pessoas, para o mesmo povo. Só que hoje, querido, parece que as nossas mensagens estão mudando. Ei, você nasceu para brilhar, dê glória. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para servir. Quem tem que brilhar na sua vida é o Espírito Santo de Deus. E a honra e a glória é somente para Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, querido, nós não queremos esta mensagem que nos gere uma transformação. Nós não queremos uma mensagem que não gere um arrependimento e uma mudança de vida. Não, nós não queremos. Nós queremos uma mensagem que gera transformação e que abençoa não somente a minha vida, mas abençoa a minha família e as pessoas com quem eu convivo. Aleluia, esta é a mensagem do Evangelho. E esta mensagem eu sou apaixonado por ela. Aleluia. Queridos, e a gente tem que entender que a mensagem de Jesus, ela continua. E Jesus, ele fala sobre dar. A mensagem de Jesus é dar. A mensagem de Jesus não é receber. A mensagem de Jesus é ajudar. A mensagem de Jesus é ser generoso e não avarento. A mensagem de Jesus é ser altruísta e não egoísta. Só que muitas pessoas não querem ser servos. As pessoas gostam de ser servidos. Nós nos achamos um máximo quando alguém chega para nós e nos serve. Tem momentos que você entra em algum restaurante e você fica até incomodado, né? De tanta gente te servindo ali, você fala, fica sem jeito. Sabe
você fica sem jeito? Porque você não foi chamado para isso, você foi chamado para servir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu também vejo, queridos, na palavra de Deus, que havia uma certa disputa entre os discípulos. Porque a visão inicialmente deles é que Jesus iria implantar o reinado dele aqui na terra. Que Jesus iria libertar o povo de Israel do jugo do Império Romano. Que eles não precisariam mais de pagar os impostos. Porque eles veem em Jesus uma referência, um modelo de um rei. E eles então acham que o reino do Senhor Jesus seria aqui. E uma mãe, essa mãe é muito gente boa, muito preocupada com seus filhos. Lá em Marcos, no capítulo 10, essa mulher, ela chega para Jesus e fala: Jesus, posso te fazer um pedido? É um pedido simples, um pedido humilde, coisa básica, de mãe, você sabe, né, Jesus? Mãe é que é mãe, né? Jesus então fala assim: pode. Quando o Senhor estiver lá no teu reino, dá para colocar o meu filho de um lado e o outro do outro? Jesus, eu acho que eles vão ser importantes no teu reino. Se eu colocá-lo como ministro da fazenda, quem sabe, presidente da câmara, eu acho que vai ser muito interessante. E Jesus então traz uma palavra, queridos, e diz que: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Entre a igreja não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Você está disposto a ser o primeiro? Então sirva a todos. Ah, pastor, não dá. Hoje foi bastante interessante. Hoje pela manhã, quem estava aqui viu. A gente estava orando aqui das 8 às 9. E eu estava ministrando, estava falando sobre que a gente deveria chorar. Chorar pelas almas perdidas, pelas almas que estão perecendo, que estão morrendo, pelas vidas. E quando eu estava ministrando, entrou um rapaz, desceu, veio até aqui à frente. Alguns irmãos ficaram preocupados, até compartilharam na classe da escola bíblica, que ficaram preocupados, mas como eles viram que eu estava de boa, tranquilo, eles ficaram tranquilos também. Esse rapaz chegou com uma mala, sujo, fedido, cheiro de álcool muito forte. Ele sentou aqui onde minha esposa está, e eu falando que nós temos que chorar pelo perdido. E o perdido, ele entra na igreja. Veja como Deus é tão misericordioso, que nós precisamos buscar o perdido lá fora, mas mesmo assim Deus manda perdido para dentro da igreja. E no final nós viemos aqui para frente, começamos, fomos orar, e ele chora e fala assim: pastor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso de ajuda. O restante da história você conversa com o pastor Valdemir. Ele pegou o moço. Não sei o que você fez com ele não, mas depois vocês perguntam para ele. Estou brincando, eu vou lá para a casa de recuperação. Sabe, querido, vejam que Deus nos chama para servir. E servir, você não pode escolher as pessoas. Você tem que servir, na verdade, as pessoas que Deus envia para você. Você pode dizer um amém por isso? Queridos, olha, não entendem estes que diante de Deus, aqueles que estão sendo servidos não são os menores no reino de Deus, e aqueles que servem, esses sim são os maiores. Aqueles que são servidos são os menores, mas aqueles que servem são os maiores no reino de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para servir. E como ele serviu? Em João, no capítulo 6, versículo 10, Jesus, ele diz: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens, em número de quase 5.000,
E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos os que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem dele rei, tornou-se a retirar, ele só, para o monte. Quando as pessoas viram que Jesus havia feito o milagre, eles disseram: é essa pessoa que nós queremos para ser o nosso rei. Eles não estavam querendo um rei que trouxesse a salvação. Eles olharam para Jesus e falaram: porque ele fez um milagre, ele vai ser o nosso rei. Hoje existem muitas pessoas que têm esse Deus só se ele fizer milagre. E se ele não fizer milagre, querido, você vai tê-lo como rei? Você vai tê-lo como rei se ele não fizer um milagre? Jesus, quando ele ficou sabendo que ele estava sendo exaltado, ele falou assim: olha, não é a minha hora, então deixa eu fugir. Querido, não permita que ninguém te exalte, porque o seu serviço é para Deus, é para glorificar o Senhor e edificar as vidas. Eu sei que de vez em quando um elogio massageia o nosso ego, mas não alimente de elogios, querido, porque você não serve para ser elogiado. Você serve para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E tem gente que quando faz e não recebe elogio, faz biquinho, porque ninguém viu, ninguém elogiou. As nossas obras passarão pelo fogo do Senhor. Você foi chamado para servir, querido. Aleluia! Você não foi chamado para ficar em uma posição de destaque. Ninguém de nós fomos chamados para uma posição de destaque, porque a posição de destaque alcança poder, alcança glória, alcança servos. Não, 1000 vezes não. A Bíblia fala que quanto mais dado, você está disposto? Você está disposto? Outro exemplo, querido, em Lucas capítulo 17, versículo 12. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, um coral. 10 homens disseram: Jesus, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quantos voltaram glorificando a Deus em alta voz? E um deles, e caiu aos seus pés de Jesus, com o rosto em terra, e voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo-lhe Jesus: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Querido, existem muitas pessoas que vão até Jesus, que recebem a bênção, recebem o milagre, mas não recebem a salvação. Aquele homem, ele chega, ele se prostra diante do Senhor, ele agradece pela sua cura, mas eu entendo que ele estava disposto a servir ao Senhor. E então ele alcança a salvação. Ele desejou Deus. E eu quero te perguntar nesta noite: você deseja Deus? Se você deseja Deus, você precisa aprender a servir. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades do reino que nós precisamos viver. Hoje, como eu disse no primeiro culto, nós cantamos hoje muitas músicas que falam do reino. E eu gosto de cantar essas músicas.
A gente canta, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. A gente canta tantas músicas, pedindo, solicitando, clamando, adorando para que o reino do Senhor, para que o governo de Deus seja manifestado na terra. Está errado? Não está errado você fazer essa oração, você cantar esta música, de forma alguma. A grande questão, querido, que o reino de Deus será implantado aqui na terra através da sua vida. Não adianta você clamar o reino de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso país, se o reino de Deus não estiver em você. Não adianta. O reino de Deus começa dentro de você. Pastor, mas como que é o reino? No reino você serve, aleluia. Então comece a servir, que você vai ver o reino de Deus. Quando a igreja evangélica brasileira entender que o nosso objetivo aqui não é isso, mas é servir, tenha certeza, o governo de Deus virá sobre a nossa nação, aleluia. Nós não podemos inverter os papéis, queridos, não podemos. E o lugar mais nobre do reino de Deus é o lugar de servo. O lugar mais nobre no reino de Deus é o lugar de servo. Deus não precisa de ninguém para dar a ordem a Ele. Não. Deus, Ele precisa de servos que ouçam as suas ordens. No reino de Deus, ser servido representa uma posição pequena. O cristão, em sua glória, em sua mansão, ele é o menor no reino quando ele gosta de ser servido. Mas quando ele serve do reino, ele alcança uma posição maior. Por que lá em Apocalipse o Senhor Jesus é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque Ele serve. Ele serviu. E eu digo para você, Ele continua servindo. A Bíblia fala que Ele intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para a pessoa linda que está do seu lado aí, o seu lugar no reino é o lugar de servo. O nosso lugar no reino, querido, é o lugar de servo. Pastor, o senhor está dizendo para mim que lá no reino eu vou ter que servir? Já não basta eu ralar aqui? Estou achando que quando chegar lá no céu eu vou descansar, eu vou andar nas ruas de ouro, eu vou nadar no mar de cristal. Se Jesus lá no céu, na sua glória, Ele ainda serve, intercedendo por nós. A Bíblia fala que os anjos servem ao Senhor. Você acha que você vai fazer o que lá? Ou você vai desistir? Vai pedir para sair? Não pode. Lá no céu, nós continuaremos servindo ao autor e consumador da nossa fé. Oh, aleluia. Agora deve ser uma servidão diferente, não sei. Deve ser. Sabe, querido, o lugar mais nobre no reino de Deus é o lugar de servo. Segundo, o nosso serviço e amor a Deus deve ir além da obrigação. No reino de Deus não existe a frase: eu fiz a minha obrigação e pronto. Não. Conta-se uma história de um homem, não é carpinteiro, marceneiro. Ele foi numa repartição pública e ele foi arrumar a porta que estava torta. Ele pegou a sua máquina lá e começou a serrar para que a porta então fechasse direitinho. E quando ele fazia, ele serrava a porta de madeira, caíam as sujeiras lá, ficaram bastante sujo o chão e tal. E ele terminou o serviço, ficou muito bom o serviço daquele homem. Ele fecha a porta e ele pega a sua malinha, fecha a sua maletinha e vai em direção à sua casa. E alguém fala: vem cá, mas você consertou a porta, você não vai limpar o chão? E ele disse: eu sou marceneiro, não sou faxineiro. Querido, você não pode achar que você tem que fazer somente aquilo que você é obrigado.
Não. Eu sei que você, como servo, pode fazer um pouco mais. Um pouco mais. Por que a gente faz somente aquilo que nos compete? Não, é só isso aqui e acabou. Isso aqui é o meu papel e pronto. Deus, Ele sabe que você pode fazer muito mais, querido. E no reino de Deus, essa pessoa que só faz o que é, sabe como ele é chamado? Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O servo, ele faz muito mais do que a nossa obrigação, do que a sua obrigação. Mateus no capítulo 5, versículo 38, o Senhor diz: ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não é olho por olho nem dente por dente. Ele está dizendo: se qualquer um que bater na sua face direita, oferece também a outro. Eu acredito que Deus está falando com você também, através dessa palavra. Se alguém bater na tua face, se alguém mexer com a sua natureza humana, mostre a sua nova natureza em Cristo Jesus. Não devolva com a mesma moeda. Muito pelo contrário, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Este também é um papel do servo. Nós somos ofendidos. Imagine, vou abrir meu coração aqui para vocês. Se eu for ligar para o que falam da minha vida, eu acho que eu não estaria vivo. Olha que eu procuro buscar estar na presença de Deus. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Eu procuro andar diante do Senhor. Não sou perfeito, nem tenho intenção de ser. Mas se eu der a ter ouvido aquilo que falam, eu não vou fazer mais nada, querido. Eu tenho que mostrar para essas pessoas quem eu sou, a minha nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, perdoa, 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 perdoa e perdoa. É assim que o servo age. O servo não desconta. O servo, ele se cala e começa a abençoar aqueles que estão, e a Bíblia fala sobre isso: abençoe aqueles que te amaldiçoam, ore por aqueles que te perseguem. Jesus, ele continua falando: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, ande com ele 2. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso serviço e amor a Deus deve ser além da nossa obrigação. Você, como servo, você pode fazer algo mais daquilo que te compete. Terceiro, querido, o maior título do reino de Deus é o de servo. O maior título no reino de Deus não é de apóstolo, não é de bispo, não é de pastor, não é de doutor, não é de mestre, não é de excelência, vossa excelência, não é. O maior título no reino de Deus se chama servo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não são os anjos, não são os querubins, não são os serafins, não. O maior título do reino de Deus é o título de servo. O céu é o lugar de servos, querido. E lá o maior servo é Jesus. Em Hebreus no capítulo 7, versículo 25: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre a interceder por eles. Jesus vive sempre a interceder por nós. Entre os servos, o maior servo é aquele que serve. Servidão na terra é pobreza, servidão no céu é nobreza. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele disse em Mateus 23:11: porém o maior dentre vós será vosso servo. João 15:20: lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor.
Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Queridos, fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir. A Bíblia mostra Jesus servindo. Filipenses 2,7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Os apóstolos se identificaram como servo. Tito 1:1. O apóstolo Paulo fala: Paulo, servo de Deus. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus. 2 de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Deus está nos chamando, querido, para servir. Deus não está nos chamando para ser servido. Achar que nós somos. A igreja precisa aprender a servir, querido. Quero te convidar a estar de pé nesta hora, por gentileza. Deus está te chamando para ser servo. A nobreza no reino de Deus é o serviço. A nobreza no reino de Deus é o serviço. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época de Jesus, quando eles se reuniam para comer algo, segundo a cultura, a história, a mesa daquela época não era tão alta como nós temos hoje, né? A gente tem as pernas da mesa, era menor. Aí você fala, era mais baixa, aliás. Aí você fala assim: pastor, mas como que eles comiam? Porque nós sentamos na cadeira e nos alimentamos. Como que eles comiam? Mais ou menos assim, querido. A mesa ficava baixa e aqui eles comiam, mais ou menos nessa posição. Eu ficava aqui, o Valdemir ficava ali com a cabeça dele próximo dos meus pés, sujos, se não fosse lavado. Era assim que eles se reuniam para comer. E os pés ficavam próximos dos nossos olhos. Os pés sujos, empoeirados, ficavam próximos dos nossos olhos, para que a gente pudesse ver, entender que a gente precisava lavar os pés do próximo. Talvez a sujeira do seu irmão está tão próximo dos teus olhos. Deus está te mostrando, mas não para você condená-lo, mas para você servi-lo. Para você servir, para você limpar os pés dele. Queridos, a nobreza do reino de Deus é o serviço. E você foi chamado para servir. Você não precisa ser bom em tudo. Não precisa ser bom em tudo. Eu sei que você tem habilidades, você tem sonhos, você tem desejos. E é ali que Deus quer te usar, amado. É ali que Deus quer te abençoar. É ali que Deus quer te usar. É ali que você vai servir ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Onde é que você tem servido? Você escolheu servir ou você escolheu ser servido? Isaías, ele chegou para Deus e falou: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu creio que Deus está te chamando nesta noite. Se você já serviu, você voltar a servi-lo. Se você nunca serviu, não entendeu, não entendia, e você entende agora, e deseja ser um servo de Jesus, você pode fazer isso nesta noite. Você pode. Você pode. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode servir com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, querido. Eu tenho certeza que existem pessoas que estão precisando de algo que você possui, de habilidades que você possui.
Você pode dizer para mim: pastor, eu já servi, eu já fui uma bênção na casa do Senhor, hoje eu não sou mais. Querido, o Senhor te chama novamente para você servir, voltar a servir o Senhor. Se esvazie nesta noite. Se esvazie nesta noite. Das dores e desilusões, eu quero me esvaziar de mim. Oh, aleluia. Eu quero me esvaziar. Louvado seja o teu nome. Do passado Louvado seja o teu nome. e de tudo que me afasta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus, Você quer se tornar um servo de Jesus? Você quer se tornar um servo de Jesus? tu tens as palavras. Quer fazer a vontade dEle? Você que entendeu que a nobreza do reino de Deus é servir. És o ar que eu respiro. Oh, aleluia! Tua presença me atrai. Então ilumina-me com teu amor. Transforma-me com teu amor. Você quer se tornar um servo de Jesus? Quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Você que ainda não tomou essa decisão, que entendeu que no reino de Deus são servos, são aquelas pessoas que servem com amor, com gratidão. São aquelas pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e se tornam servos dele. Você que nunca convidou Jesus para morar no seu coração e convidá-lo para ser o seu Senhor. Talvez o seu Senhor ultimamente tenha sido tantas outras coisas. Você tem tantos outros senhores, mas não tem Jesus como Senhor da sua vida. Faça do Senhor nesta noite, faça de Jesus nesta noite o teu Senhor, o aceitando. Se quer fazer isto, levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você entendeu a importância de servir? E quando você entende a importância de servir e saber que Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da tua vida. E hoje você está o aceitando, está convidando, está dizendo: Senhor Jesus, eu quero que realmente você seja Senhor da minha vida. E hoje o Senhor está dizendo para você, querida: eu quero ser Senhor da sua vida. Eu serei Senhor da sua vida. Vida eterna.
nossas vidas. Nós te agradecemos nesta noite pela vida da Lia, que entendeu, Senhor, que Tu deve ser, que Tu tem que ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor da vida dela. Deus, obrigado porque ela entendeu a Tua mensagem, te aceitou, Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida dela, guardá-la, Senhor, protegê-la, que através da vida dela, Senhor, o Senhor possa abençoar muitas outras vidas. Faça da Lia, Senhor, uma serva que glorifique o Teu nome e que alcance vidas e mais vidas, para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você quer restaurar o teu ministério hoje, querido? Você que já serviu na casa de Deus e hoje você não tem o prazer de servir, e você entende que você foi chamado para servir, saia do seu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Mas também você vai vir aqui e falar: Senhor, eu quero sair daqui diferente, eu quero voltar a te servir em qualquer área. Eu quero te servir, ó Deus. Oh, aleluia. Se você é esta pessoa e sai do seu lugar, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Deus quer te restaurar, Deus quer te restaurar, Deus quer te restaurar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, queridos. Vocês têm um chamado, vocês têm um ministério. Não abra mão disso. Não abra mão. Deus chamou vocês para servirem. Deus te chamou para servir. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar estas vidas que aqui vieram, os teus servos, Deus, que um dia, Senhor, um dia ministraram, um dia trabalharam, um dia te serviram, e por algum motivo ou outro não se sentem tão úteis à tua casa, ao chamado, meu Deus. Mas que nesta noite o Senhor venha restaurar. Que nesta noite o Senhor venha restaurar. Que nesta noite o Senhor venha restaurar, venha guardar, venha trazer de volta, Deus. Em nome de Jesus. Receba o renovo de Deus. Receba do Senhor um renovo para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. A igreja pode aplaudir o Senhor pela vida da Lia e por esses irmãos que estão aqui à frente. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus.